Boa noite, estamos aqui novamente, iniciando mais uma live. Nossa convidada já está entrando e já solicitou participar. Então, enquanto ela está entrando, eu já vou contando. O tema de hoje é um tema bastante importante e nós... Boa noite, Carla, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Também, estou só me ajeitando aqui também. Então vamos lá. Pessoal, muito boa noite para quem já está participando. Nós estamos recebendo a Carla. Carla é psicanalista clínica, ela é psicohomeopata e ela é uma especialista em alguma coisa que muita gente teme, que é a ideação suicida. Então, é uma pena, né, Carla, que a gente só pense mais intensamente nesse tema em setembro, né? O Setembro É, Amarelo. Mas, bom, que seja, pelo menos é um momento em que a gente para pensar. Então, esse tema de hoje, né? Suicídio. O que pensar de um gesto tão extremo? Carla, fala o teu boa noite para nós aí. então boa noite, Cássio. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, muito obrigada. Você sabe o quanto eu te admiro, gosto muito de você, do seu trabalho. Muito Para obrigado. aqueles que não sabem, o Cássio foi meu professor na psicanálise. Enfim, fico muito feliz. Bom, eu fui chamada, né, para para trabalhar, né, com a ideação suicida. Eu não fui eu que escolhi, eu fui escolhida. Então, e aí eu fui me aperfeiçoar, né? Porque não é um tratamento fácil, Cássio. Por quê? Porque quem tem a ideação suicida, o comportamento suicida, nós não podemos deixar de esquecer que é um fator multifatorial. O que significa isso? Tem vários fatores para ser compreendido dentro de uma ideação suicida. Hoje, então, como eu conversei um pouquinho com você antes, nós vamos abordar mais para para os familiares, para aqueles que conhecem alguém que esteja passando por isso. Então, eu não vou entrar tanto no caso para terapeutas, né, que queiram trabalhar com isso ou que têm dúvidas. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque também eu nem vou explicar os tipos de ideação suicida, porque existe. Tá? Vou falar de alguns, mas não vou entrar em todos. Vamos lá. E é um assunto muito complexo. A gente tem que entrar com toda a nossa empatia, toda a nossa compreensão, de entender que é um processo de uma dor insuportável psíquica. O suicídio, Cássio, ele vem muito como a última solução que eu tenho. É como se a pessoa não enxergasse mais, não tem mais aquele leque, né, de soluções, de compreender o que está acontecendo. Não existe isso. Até mesmo porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas um dos maiores motivos que leva uma pessoa ao comportamento suicida, ao ato, está muito ligado à depressão. É mesmo? E, e lógico que outros fatores, né? Mas, por exemplo, nós, né, psicanalistas, terapeutas, sabemos que também tem muita coisa sobredeterminada, né? Tem muito, então vai muito de cada um. Um terapeuta, ele tem que mergulhar naquele eu, saber da onde está vindo, se é de agora o comportamento, se é de lá de trás, se é um trauma do passado, buscar e trabalhar isso. Então, como eu disse, chega a ser uma os psiquiatras usam esse termo de constrição cognitiva, onde eu não tenho mais a cognição de elaborar, de compreender para que caminho eu vou agora. Por causa do tamanho da minha dor. Mas, Carla, e o que leva
né? O que que leva a pessoa a essa situação? Então, por Eu exemplo, imagino que haja vários motivos, mas falando de uma forma mais geral, pegando, pensando algumas coisas importantes, o que que leva a isso? então, por exemplo, eu separei aqui para a gente poder trabalhar e eu explicar um pouquinho rapidamente o que seria. Olha, alguns exemplos, tá, Cássio? Então, nós temos Legal. causas econômicas que afetam demais, tá? Um caso que nós vamos dar eu vou passar um pouquinho com você, a nossa pandemia, né? Aumentou, tá? Aumentou o número O de ato suicídios. aumentou. Até mesmo, Cássio, porque pelo afastamento social e econômico, Tá. tá? As duas coisas associadas. Então, problemas, situações, por exemplo, que levam ao suicídio, religiosas. Então, ambientais também levam, culturais, psicológicas e psiquiátricas. Eu vou abordar um pouquinho sobre cada uma. Vamos Por lá. exemplo, o Ministério da Saúde, ele divide, para poder explicar os fatores de risco de suicídio, em 4 áreas. Eu coloquei mais uma porque eu achei importante. Então, por exemplo, a primeira área, né, que a gente poderia colocar são os transtornos mentais. Então, os transtornos mentais, por exemplo, é uma das maiores causas de suicídio. Entra aí a depressão. Nós Tá. conhecemos, Cássio, o transtorno de humor. Dentro do transtorno de humor está depressão, o transtorno afetivo bipolar. Aí nós temos os transtornos mental, de comportamento decorrente ao uso de substâncias como álcool mais remédios psiquiátricos, drogas e associações. Perfeito. Nós temos também o transtorno de personalidade, que as pessoas confundem um pouquinho, né? O transtorno afetivo bipolar com o transtorno de personalidade, só que não é. O transtorno de personalidade é o que inclui, por exemplo, o borderline, o narcisista, o antissocial, que nós temos muito. Nós temos também a esquizofrenia, muito importante. Por exemplo, os transtornos de ansiedade, que está cometendo muito as pessoas que estão em estafas, em estresse agudo. Nós temos também as comorbidades, que no caso são, que inclui muito. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão e ela vai buscar droga. A pessoa que tem depressão e vai buscar bebida. Então, é por isso que nós chamamos de comorbidade, porque são junções de 2 fatores muito de risco para o suicídio. Entendi. Tá? Eu acho que vale só uma observação, né, Carla? Só um parênteses que quando você fala em transtorno bipolar, estou imaginando que você, dentro do mesmo grupo que você colocou, a esquizofrenia, a gente está falando de uma afecção bastante grave que é uma psicose. Porque as pessoas têm um hábito de usar essa expressão de forma leiga, aquela assim, o fulano é bipolar. Ou às vezes acha lindo falar, eu sou bipolar, mas não tem ideia do que realmente seja um transtorno bipolar, né? Primeiro, abordando rapidamente, eu vou explicar esse outro transtorno, que não é um transtorno, que as pessoas confundem, tá? Que é o humor lábil. Eu vou explicar um pouquinho ele depois para você, mas é o seguinte, no transtorno bipolar, aonde está o perigo? A pessoa, ela não flutua, ela apenas oscila em 2 estados, mania e depressão. Quando ela está na mania, como nós sabemos, é o Deus todo onipotente, no qual o medo da morte desaparece, porque eu não morro, nada me acontece. Eu não tenho noção, eu perco a sensibilidade do perigo de me machucar ou de machucar o outro. Muitos, quando estão na mania, né? Por exemplo, nós estudamos, Cássio, né? Quando eu fui estudar o comportamento suicida, esportes radicais, muitos que fazem não sabem que tem o transtorno afetivo bipolar.
Porque a mania, ela se mantém, às vezes, por meses. Às vezes, semanas. Tá? Ela não oscila durante o dia. A pessoa se mantém ou na mania ou na depressão. Então é errado alguém falar assim, ah, mas esse daí é bipolar. Não fica flutuando. Não tem crises de... Não fica tendo crise de choro, daqui a pouco eu dou uma risada, daqui a pouco eu agrido. Isso é outra coisa. O transtorno, ele fica entre essas duas... Lógico que tem alguns... Nós estudamos que tem níveis também de transtorno. Mas é um perigo, porque daí, por exemplo, a pessoa está no transtorno, está na mania. Aí, quando ela desce, ela lembra daquilo que ela fez. E uma culpa, uma sensação de fraqueza, desamparo, angústia daquilo que invade, no qual eu percebo que não tenho que viver mais. Eu sou um doente, eu não vou conseguir mais levar uma vida normal. Né? Eu escuto muito isso. Carla, eu não vou mais conseguir levar uma vida normal. Então, e é onde a gente trabalha, que dá para... Eu uso muito criar um outro eu, que seja mais forte do que os dois estágios. Eu uso muito isso, porque a cura, Cássio, eu falo que cura. Nós não curamos ninguém, né? Nós precisamos dele com força total. E essa força vem ao longo de um processo psiquiátrico e terapêutico, né? Não é rápido, demora um tempo e juntos nós caminhamos. Então, por exemplo, nós podemos abordar também como uma segunda causa, Cássio, sociodemográficos, problemas sociodemográficos, que também acomete ao suicídio. Então, nós temos as situações de falência de uma empresa, nós temos, no caso, o desemprego, nós temos aposentados, nós temos solteiros e separados. Ah, Carla, mas casado não se mata? Diante de uma falência, sim. Mas ainda, Cássio, dependendo, a família é um ponto de luz. Família e filhos ainda, sabe aquela luz no final do túnel que dá para segurar a pessoa ainda? Então, ainda tem isso. Agora, solteiros e separados, geralmente é um pouquinho mais grave. Quando se tem, lógico, a ideação e o comportamento suicida. Migrantes também, Cássio. Tá? Também. Pessoas que vão estudar, pais que mandam seus filhos. O filho não estava muito bom, estava meio tristinho aqui. Filho, bora fazer um intercâmbio. Chegando lá, às vezes, se agrava. Aí sim se mergulha para uma depressão. Começa a se sentir desamparado, inseguro, sem ninguém por perto, língua nova, cultura nova. Aí pode acometer o suicídio fora do país. Meu Deus. Acontece também bastante. Onde a gente tem que dar um suporte por Skype, sabe? Opa, calma, pode ser de madrugada, a hora que for. Ligou, quem decidir partir para esse caminho, que eu acredito que é maravilhoso, eu enxergo como um trabalho de conhecimento, onde eu aprendo muito com eles, que você tem que estar disponível. Né? Você tem que, lógico, também ter saber entender os seus limites, mas você tem que ter horários vagos para uma crise. Então, na sua agenda tem que ter horários vagos. Você tem que estar com o celularzinho ali, ligou uma vez, ligou duas, opa, vamos conversar. E às vezes é de madrugada, fora do país, por exemplo, tem o fuso horário. Entendi. Você está levando, Carla, você está levando vida de médica, né? Inclusive tem um médico aqui muito querido, que é o Dr. Abel, nos assistindo, né? Ele deve estar entendendo bem isso. Você está levando vida de médica? Cássio, esses tempos atrás, você ficou sabendo que eu dei uma aula lá na escola de comportamento suicida. Então, é uma situação que realmente você quebra muitas regras.
tá, Cássio? Você vai quebrar muitas regras. Para atender, por exemplo, eu vou abordar um pouco isso. Por exemplo, você tem que ter contato com o psiquiatra da pessoa. Você tem que fazer uma parceria. Não é fácil. Não Não é é, fácil. não é. Não, é difícil, eu garanto, mas eu sou chata pra caramba e eu vou à luta. Eu já cheguei a ficar no consultório lá esperando para me atender. Eu separei o dia para ficar lá, né? E me apresentei na cara de pau. E aí, lógico, né? Ah, Carla, pô, que legal. É isso, você tem que ter essa parceria com o psiquiatra, você tem que ter o telefone dos psiquiatras, telefone dos familiares, se apresentar para os familiares, deixar algumas regrinhas sempre tudo certinho explicadas no primeiro dia de sessão, né? Mas isso, né, ao longo, assim, a pessoa vai aprendendo como é que se trabalha com um comportamento suicida, Quer dizer, né? Carla, você envolve a família também. Você faz contato com a família. Faço. Eu quero conhecer a esposa, peço para a esposa vir tomar um café comigo. Lógico que o meu cliente, paciente, tem que autorizar. Ah, Carla, pode conversar com a minha esposa? Eu falo, ai, que bom. Pede para ela vir tomar um cafezinho comigo. Aí eu converso, compreendo a dor, o medo, o desespero. Porque a família acaba também ficando doente, Cássio. Não é fácil. É Né? Família verdade. adoece. Por exemplo, uma outra questão para abordar, uma terceira área do Ministério da Saúde, seria o processo psicológico de dores, que seriam as perdas que as pessoas têm nas suas vidas, né? Perdas recentes, perda dos pais na infância, causa um conflito lá na frente, ou também enquanto criança. Tá? O número de suicídio infantil, que antes era bem raro, não é mais. Hoje, 12 anos, já entrou na faixa, já na taxa. Na taxa, É mesmo, Carla. já, infelizmente. Mas Carla, daí, até com menos idade, Carla? com menos acontece. Em Americana teve um menino, né, de 9 anos, que se Tá. matou. Né? Eu não sei direito os fatores que levaram ele, mas por exemplo, a dinâmica familiar conturbada, né, Cássio, leva as jovens e crianças ao suicídio, tá? Porque nós conhecemos a neurose familiar, então Sim. essa família disfuncional, ela acaba gerando muitos conflitos na criança. Então, às vezes não vê saída. Ok, eu preciso matar isso que está aqui. Então, se eu sair de cena, meus pais vão parar de brigar. Se eu sair, se eu me ferir, os meus pais talvez tenham dó de mim e para de brigar. Né? Que nem nós vemos também crianças, né? Aquela famosa cut que se corta, né? Aham. Crianças que se cortam, na verdade é uma fala, ali não é um comportamento suicida. Pode levar? Pode. Mas ali, Cássio, ela está apenas falando para você o que está acontecendo, mas os pais não conseguem traduzir essa expressão, não Tá. conseguem compreender. Né? Então, também pode levar, por exemplo, datas comemorativas, Cássio, também pode levar a um suicídio. Tá? Então, ficar muito atento. Por exemplo, impulsividade, agressividade, flutuações constantes no humor. É aí que entra aquele que eu falei para você, que é o humor lábio, que as pessoas confundem com o transtorno bipolar, né? Que não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Porque o humor lábio, por exemplo, ele oscila e flutua no mesmo dia. Bom dia, aquelas pessoas que entram na empresa, né?
Bom dia, bom dia. Deu uma hora, se fechou. Ali ficou assim que não pode ninguém chegar perto dele ou dela. Daqui a pouco, no final da tarde, deu uma melhoradinha, né? Então aí não é transtorno bipolar. É uma flutuação, uma oscilação muito grande de humor, tá? Que esse humor lábil não é considerado um transtorno, mas pode levar a um transtorno. Por quê? Porque esse humor lábil, ele se encontra dentro da depressão. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o borderline. O borderline é também uma das causas muito grandes entre jovens de suicídio. Né? O tratamento borderline, ele também é muito complexo, requer psiquiatria, muito ajuda, né? No caso, suporte familiar, porque não é fácil de se tratar, no caso, um transtorno de borderline, que é o transtorno de personalidade. Também comete muito suicídio entre jovens. Carla, mas você tocou num ponto aí, né? Interessante que assim. Então vamos lá. A família, né, está vivendo, muitas vezes ela está adoecendo junto. Na tua opinião, pela tua vivência, a família, hoje em dia, a família se envolve realmente num processo desse, num processo terapêutico, de forma a olhar com responsabilidade, com seriedade para isso, ou ainda existe aquela coisa do, isso é frescura, isso não é nada, enfim, vai estudar, vai fazer qualquer outra coisa que passa. Como é que está hoje esse envolvimento da família? Ainda, Cássio, ainda existe isso, porque a família também não compreende o que está acontecendo. Tá? A família, ela não tem o suporte nem do governo para compreender. Hoje o Brasil está numa situação no ranking, de 8º lugar do ranking dos países, ele está no 8º de suicídio. Com o maior Né? número Então, de suicídios, é isso? ele está no 8º lugar. Então, e o Brasil, ele não tem investimento que melhore isso, Cássio. Para dar o suporte para as famílias, né? Para dar o suporte para os jovens, para aqueles que necessitam, de uma maneira geral. Nós temos o CVV, que é o 188, mas, por exemplo, se você ligar lá, você talvez pegue, agora na pandemia, por exemplo, eu ouvi que tinha uma lista de espera de praticamente 80 pessoas. Carla, eu fui voluntário do CVV, então eu conheço um pouco disso. Realmente, eu vou usar a expressão que me perdoem as pessoas que possam ser de lá, mas assim, chega a ser caótico, porque num momento como esse, realmente a pessoa fica ligando e ela leva muito tempo para ser atendida. Leva por quê? Porque a demanda é muito grande para o número de voluntários dedicados a isso. Né? Então, é uma realidade, é Isso uma mesmo. instituição fantástica, realmente a gente engajada, mas são poucos. Isso, Cássio. É muito grande o número daqueles que necessitam, né? Para os voluntários. Eles não dão conta. E o Não. governo não investe nisso, não investe. Eu trouxe até depois, no final, eu vou dar alguns exemplos de alguns países, o que eles fizeram. Então, e o Brasil, infelizmente, está muito atrás, está muito atrasadinho, né? No quesito de investimento na área da saúde psiquiátrica, né? Os CAPs da vida, os CAPs. Eu estive em um recentemente, não vou falar em que bairro que foi, eu fui dar um suporte para uma pessoa necessitada, não tinha fralda geriátrica, não tinha medicamento.
Tinha apenas 2 pessoas lá, em pleno domingo, né? Para 4 internos. Uma situação caótica, Cássio. Então, e o Brasil não investe. Então, é muito complicado. E se a gente começar a estudar aqui todos os fatores de risco, nós vamos ver que são grandes os fatores. Por exemplo, estresse e alterações hormonais. Muitas famílias não veem isso. Acham que é frescura. Por exemplo, o estresse e a alteração hormonal inclui gestante, depressão pós-parto, né? Inclui menopausa, Cássio. Aumentou muito as mulheres que entram na menopausa e acabam, por causa do estrogênio, né? Que tem a queda do estrogênio. O estrogênio ele interfere muito no humor. Então, o que acontece? Isso altera demais a pessoa. A pessoa fica muito confusa, entra em depressão e a família não está entendendo, né? O que está cometendo aquela pessoa. Um exemplo, hipotiroidismo, Cássio. Hipertiroidismo. As pessoas, quando eu atendo, eu faço assim. Tem como você ir no postinho ou no endocrinologista, vamos fazer um exame para a gente fechar a pirâmide, eu falo. Vamos fechar a pirâmide, né? Então, nós vamos começar a fechar a pirâmide. Nós temos um psiquiatra que tem que acompanhar, nós temos agora o terapeuta, né, em função, junto com a família, com os familiares e amigos, e nós vamos ter que cercar desse lado aqui, né, exames, para saber se o hormônio, por exemplo, está numa hipertiroidismo ou numa hipo, onde a pessoa perde completamente a vontade de fazer as coisas e vai se afundando. Por exemplo, condições incapacitantes, Cássio. Voltando um pouquinho, um exemplo muito importante, Cássio. Por que no Canadá o índice de suicídio é bem elevado? Por causa do frio intenso, falta vitamina D. A mãe de um amigo meu, Cássio, eles foram morar na Alemanha. E aqui ela adorava cuidar do jardim dela. Quando chegou na Alemanha, dentro de 6 meses, essa mulher não saía mais do quarto, só chorava. Pensaram, mudança, né? De ambiente é assim mesmo. Só que começou a ficar muito mais complicado. Até que, ainda bem, um psiquiatra lá da Alemanha quis conhecer a vida dela antes aqui no Brasil. E quando fez um exame, viu que ela estava com a vitamina D zerada. A vitamina D levou ela num processo depressivo. Então, esses fatores, Cássio, dentro da família, muitos não conhecem, muitos não sabem. Por exemplo, doenças orgânicas incapacitantes. Epilepsia, tuberculose, AIDS, doenças desfigurantes, um câncer facial que desfigura, mas a pessoa se curou, mas ela não quer mais viver daquele estado. Aquela não é ela. Aquele não é o rosto dela. Dores, né? Dores intermináveis também pode levar a um comportamento suicida. Por exemplo, fibromialgia, Cássio. Eu vi que você fez um estudo com a Andréia aí, uma live. Foi. E a fibromialgia leva a um suicídio. Porque tem pessoas que já estão tomando morfina para dor. Então não tem mais o que fazer. Então, para acabar com esse processo, prefiro pôr fim à minha vida. Né? Nós temos também, podemos considerar, Cássio, importante, fatores estressantes dentro do comportamento suicida, que
São, por exemplo, tratamento psiquiátrico. Muitos não sabem, né, Cássio? Mas mudança de medicamento pode levar ao suicídio. Olha, eu tenho um paciente que passou por essa situação há algum tempo atrás. Ele vinha vindo num progresso e a coisa estava indo bem, e aí, de repente, ele chega um dia e fala: Cássio, eu voltei a pensar novamente, eu quero acabar com a minha vida. E eu falo: o que que mudou aqui, hein? Tal. E aí fomos cutucando aqui, cutucando ali, e ele havia feito uma mudança de medicamento realmente. Aí eu falei: volta imediatamente para a psiquiatra e diga a ela que isso mexeu com você de uma forma ruim, negativa aqui. E aí ela equilibrou novamente a medicação e vida que segue aí, mas foi por pouco. Eu tenho um conhecido que teve, eu também me contou há pouco tempo, de um amigo que também, numa mudança de medicação, conseguiu. Esse tirou a própria vida. E as É, pessoas não sabem disso, hein? Que mudanças, mexidas na medicação podem causar isso. infelizmente, por exemplo, tem alguns medicamentos, eu não vou falar o nome aqui, né? Mas usado muito para o transtorno afetivo bipolar, que a pessoa tá na baixa, na depressão. Aí tem que entrar com medicamento para jogar, para melhorar. Só que o organismo não está acostumado, joga a pessoa de repente para mania. Tá. Aí a pessoa acaba morrendo de um acidente de carro, mas tipo assim, tava 200 por hora, não percebeu, né? Então, essas oscilações até equilibrar, e a culpa não é dos psiquiatras, realmente. É muito difícil você equilibrar um medicamento. Na depressão, para tirar uma pessoa da depressão, também você dá uma melhorada, né? Você aumenta a serotonina, né, da pessoa. Nesse aumento, então a pessoa acaba. Olha o perigo, Cássio. A pessoa antes não estava conseguindo fechar, sabe? O processo do suicídio. Como ela teve uma melhora por causa do medicamento, então agora ela tem agora a cognição voltada para ela. Voltou a cognição. Como voltou, ela passa agora a estudar a melhor maneira de se matar e efetiva. Meu Deus. Né? Altas receitas de hospitais. Eu tive alguns pacientes, clientes, que eu pedi para vir da UTI. Direitinho, com a pulseirinha e tudo, falar comigo. Falei, pode vir que nós vamos conversar. Vem com a pulseirinha, nós vamos cortar a pulseirinha juntos aqui. Por quê? Altas recentes de internação e altas recentes de hospital, onde a pessoa foi internada pela tentativa, quando ela melhora, e ela tem uma melhora abrupta, sabe, Cássio? Essas melhoras abruptas, os pais, os amigos, namorados, maridos, esposas, filhos, têm que perceber, não existe. Ai, eu me arrependi. Agora eu melhorei. Nunca mais eu farei isso. Olha, renasci. Tô muito melhor. É aí que a família tem que ficar em cima. Porque a próxima não vai errar. Entendi. Próxima vai ser certeira. Né? Então, esses fatores, por exemplo, o luto, Cássio, separação conjugal, bullying. Nossa, Cássio, o bullying é terrível nas crianças e nos jovens, tá? Terrível. Tem até uma pergunta aqui, Carla, e eu vou acrescentar também uma dúvida minha. Como identificar a tendência suicida na infância e na adolescência? Tem algumas perguntas importantes aqui que estão aparecendo. Só lembrando que agora a gente já passou da primeira meia hora, então só para a gente ficar ligado, né? Eu falei que eu te avisaria. Então, assim, como identificar a tendência suicida na infância e na adolescência? Eu vou acrescentar aqui, vou fazer 3 em 1, hein? Você falou, por exemplo, na menopausa. É aquela mudança muito radical do estrogênio na mulher, mas vamos lá, quer dizer, mudanças hormonais. E lá no início, na puberdade, que também tem uma mudança hormonal importante.
também mexe. A pessoa tá Essa é a segunda. né? E a terceira, que é assim, ó. Outra pergunta é: a pessoa com ideações suicidas, isso é para a vida toda ou isso muda em algum momento? Vamos lá, muita pergunta, Carla. Muda sim, muda. Vai decrescendo, né? Então, por exemplo, se a pessoa teve a tentativa, num tratamento psiquiátrico, mais um terapeuta, mais o apoio de amigos ou família ou religião, né? Enfim, nesse caso, vai decrescendo, tá? Então, já não quer se matar mais, sente dor. Muitos, Cássio, não sente dor ao se cortar, ao se enforcar, porque tem casos que a pessoa voltou porque, enfim, né, o enforcamento é por quebra de pescoço. Então, às vezes, errou ali no cálculo, deu tempo de se salvar pela asfixia. E aí, o que acontece? Num bom tratamento associativo, a pessoa vai decrescendo. Então, já não pensa mais, não quer se ferir, ainda está com o pensamento, mas agora controla o pensamento. Quando menos perceber, depois de um tempo de tratamento, o pensamento já não está invadindo mais, porque toda aquela energia e a parte cognitiva da pessoa está voltando para ela. Ela está controlando. Lógico, Cássio, que eu não estou levando em consideração situações graves psiquiátricas. Eu não estou levando em consideração esquizofrenia, eu não estou levando isso em consideração. Psicose, com alucinação, essas gravidades, acomorbidades, eu não estou considerando. Certo. Tá? Pode ser que seja para o resto da vida o tratamento e ainda fique a situação e o pensamento. Tá? Inclusive, me permita de novo te interromper, é só porque eu li aquele assim, gente, me perdoem, não será possível fazer todas as perguntas à Carla, mas depois estaremos à disposição via direct, WhatsApp, enfim, o que vocês quiserem. Mas tem só um comentário aqui que me chamou a atenção. A energia volta, mas os pensamentos ruins não cessam. E aí eu não sei porque a pessoa fez esse comentário, mas num papo como esse, já me desperta a atenção, né? O porquê. Se tiver algum problema e quiser conversar depois, estamos à disposição. Sim, porque, por exemplo, se a pessoa estiver entrando para uma neurose obsessiva, Cássio, o pensamento não vai se cessar. Não. Se ela estiver na terceira ou quarta etapa de uma depressão, já se tornou crônico, mas não significa que precisa chegar ao ato. É isso, né? Eu vi uma pergunta aqui agora rapidamente, né? Porque eu não estou conseguindo ler, mas toda pessoa que tenta se matar precisa de medicamento? Sim, precisa de medicamento, porque ali já tem um alarme gritando. Preciso de socorro. E a minha cognição em enfrentar o conflito está muito baixa, eu não consigo. Tem que ter o suporte psiquiátrico. Não tem jeito. Tá? Tem que ter. É raros casos, que a pessoa consegue sair sem o medicamento e sem a terapia. Eu ainda não conheço. Tá bom? Não que tenha passado por mim, e nem nos estudos e nos grupos que eu participo, também nós não conhecemos. Pode ser que exista, né? Enfim. Por exemplo, que eu vi uma pergunta, eu acho que eu li rapidamente, eu até ia entrar nisso daqui a pouco, mas vamos aproveitar. Como que se aborda uma pessoa, a família, como que aborda? Que eu acho importante. Cássio, uma coisa muito errada que as pessoas fazem, tá? Não adianta falar de Deus. Eu sei que vai soar muito estranho isso, ainda mais eu eu acredito muito. Né? Que conste aqui que você é uma pessoa que crente em Deus, tá? Nossa, então, para que ninguém se espante. Primeiro que sem ele, eu não vou para lugar nenhum. Sem ele, eu não sou objeto útil para ajudar, apoiar e ouvir ninguém. Ponto. Que fique muito claro. Mas
quando a pessoa está nesse processo do mergulho, do labirinto, do desamparo, não adianta, Cássio, falar, pensa em Deus. É um erro muito grande essas falas. Você tem que ser forte. Aí vem o ato do herói, né? Que é um erro. Olha, você sabia que é pecado o que você está fazendo? Os discursos religiosos. Não faça isso. A pessoa não está mais compreendendo, entendendo mais nada. Ela entrou num caos, né? Temos que ouvir com respeito, com amor, compreensão aquele ser. Sem julgamento. Cássio, aquela dor é tão grande, sabe? É tão grande. Só quem presenciou, ouviu de perto, sabe como é, que não é graça, é desespero. E um dia, Cássio, todos nós, então que fique bem claro para todos que estão ouvindo, que o julgamento não se encaixa. Por quê? Um dia, todos nós demos uma pequena pensada rapidamente. Ai, que cansaço que eu tô, gente. Daí hora que dá uma vontade de desaparecer. Sem dúvida. Essa frase Ai, é famosa. que vontade de dormir por 3 semanas. E não, ai, sabe ficar dormindo, acordar só daqui a um tempo? Carla, essas falas são para a gente prestar atenção que, opa, acendeu uma luz amarela, pelo menos, de que algo está errado? Sim, sim. São sinais, Cássio. Então, por exemplo, os sinais, eles sempre vão ser muito, muito importantes, prestar atenção neles. Porque, por exemplo, mudanças marcantes de hábito, tá? Tem que se atentar. A pessoa fica 5 dias sem tomar banho, Cássio. Antes pintava a unha, sabe? Não saía de casa sem um blushzinho. Gostava de pintar as unhas, não pinta mais. Gostava de fazer esporte, acabou. Adorava receber os netinhos em casa. Amava, fazia bolo, cafezinho da tarde. De repente, finge que não está em casa, que está dormindo profundamente, que não suporta nem abrir a porta para os netos. E não é porque não ama. É porque não tem condições. A mente não está deixando. Quer ver? Por exemplo, descuidado muito com a aparência, piora na agressividade, no choro, desempenho escolar. Os pais têm que ficar atentos nisso. Outra situação seria alteração no trabalho. Eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais ir para lugar nenhum. Também alteração no apetite, Cássio, no sono. Não dormir, dormir demais. Não comer, comer demais. São, por exemplo, frases como preferiria estar morto. Se eu morrer, você vai chorar, viu, pai? Você vai ver se eu morrer. E repetir muito essa frase. E começar a perceber o jovem começa a ficar isolado no seu quarto. Aquele jovem que tinha poucos amigos, já não quer mais amigo nenhum. Tem que ter atenção. Por exemplo, outras situações, um exemplo que eu posso trazer aqui se eu me matar, né? Alguns exemplos, por exemplo, se eu me matar, quem vai no meu enterro? Aí já é uma fantasia que a pessoa faz no seu próprio enterro. E ela pode vir a se matar para atingir essa fantasia. E é a fantasia de ser amada, de ser querida ali naquele momento, porque ela talvez não se sinta. Se eu morrer, meus pais vão me amar finalmente. Sim. Por exemplo. Por exemplo, olha só, Cássio, na ideação suicida, que eu não vou entrar hoje, tá? Existe alguns comportamentos. Carla, eu tô achando que nós vamos ter que fazer um repeteco desse nosso papo, viu? Porque já são mais de 40 minutos, temos pouco tempo e tem tanta coisa para se falar, Carla. Eu já vi até comentários do tipo assim, faz de novo. Vamos pensar com carinho. Esse assunto é muito sério.
é um assunto muito complicado, que tem que ser abordado, até a maneira de se falar com essas pessoas. Como eu falei, Cássio, sem julgamento e sem bancar o herói. Não coloca religião nessa hora. A pessoa não está entendendo nada. Então, por exemplo, ó, alguns comportamentos suicidas eu vou trazer aqui, rapidinho. Para acabar com o ódio que habita em mim, daquele ser que me feriu, eu me mato para matar ele. Uhum. Eu amo tanto aquela pessoa, tanto que eu não tenho e perdi, que eu prefiro matá-la dentro de mim. E assim eu a carrego comigo. Dois comportamentos. Outra situação, que é o matar por vingança. Então, eu me mato, eu deixo uma carta culpando já aqueles que foram culpados da minha morte, e assim eu destruo a vida daquela pessoa por culpa, remorso. Aí é um 13 Reasons Why, né? Tem 13 motivos ali para... Né? Tem também o renascimento, muito ligado à religião. Esse mundo está horrível. Por exemplo, esse mundo está tão ruim, Cássio, que eu me mato para eu ir para o paraíso, sabe? Para o Nirvana, para me encontrar com os familiares que eu tanto amo, ou para me encontrar com o filho que se matou, eu me mato para me encontrar com ele. Teve um ator da Globo, um senhor, que fazia Entre Tapas e Beijos. Recentemente se matou na pandemia, ele estava no seu sítio, e a carta que ele deixou era: esse mundo não tem mais jeito. Virou um caos. Agora é o fim. Eu não quero ficar no fim dele. Tá aí um exemplo. Entendi. Tem o suicídio por vergonha e por honra. Também. Honra se encontra muito no Japão, onde os jovens não passam nas faculdades, nos vestibulares, ou repetem de ano, e por honra ao pai, por vergonha do que ele se mata, porque ele é uma desonra para a família. Tem muito no Japão isso. Aqui os jovens estão mais para matar os pais mesmo. Tem a vergonha, né? Que é um caso da menina muito famoso, Cássio. Depois, se as pessoas quiserem entrar no YouTube, coloquem lá a menina que se jogou, se eu não me engano, do 10º andar. Ela tá tetraplégica, não movimenta mais do pescoço para baixo. E ela se jogou porque o pai pegou o celular dela, ela estava com um namoradinho, falando algumas coisas eróticas, sensuais. Quando ela viu o pai com o celular dela na mão, ela ficou tão desesperada que não deu tempo. O pai falou que levou um susto, porque ela começou a gritar e chorar e tremer, entrou em surto e se jogou. Sobreviveu. Aí foi por vergonha. Mas, Carla, e aqueles casos, tem uma pergunta interessante aqui, e aqueles casos, até ficar pensando em caso também, enfim, né, tem tanta coisa, mas aqui mesmo em Jundiaí, onde eu resido, né, teve um caso que chamou muito a atenção de uma jovem bonita, alegre, cheia de vida. Quem conhecia adorava a menina, ela era sempre legal. De repente ela se mata. Então tem uma pergunta aqui, né? Como é que a gente identifica, percebe aquela pessoa que parece sempre alegre, tá tudo bem, e de repente ninguém entende o porquê ela se mata? Como é que a gente identifica esse tipo de coisa, Carla? Ô Cássio, por exemplo, sempre, né? Mas não tem. Sempre tem, tá? Um movimento psíquico de comportamento, de alteração, de oscilação de humor que acontece com a pessoa.
Sempre vai ter. Sempre vai ter um conflito. Por exemplo, como ela sorria muito e ninguém via atualmente o conflito, um conflito existencial, a família estava tudo bem. Pode ser que ela atualizou um conflito da infância em que ela foi abusada. É um exemplo, né? É um exemplo que eu estou te dando Agora, aqui. agora desvinculando do caso que eu citei, né? Que senão as pessoas vão sair aqui em Jundiaí dizendo, pronto, descobrimos por que que a moça se matou. Gente, não tem Não, vínculo nenhum com esse exemplo que eu dei. eu estou chutando que se Uhum. atualmente, né? Eu estou dando só uma ideia, por exemplo, mas Isso. ela era feliz, tá? As pessoas que moravam com ela, Cássio, eu tenho certeza que tinha sinais, mas é que os pais não fazem por mal, nem o namorado, nem. Acha que tudo é muito passageiro. Vai passar. A pessoa dá sinais, Cássio, não tem como. Mas aqueles que estão de fora, mas ela não falou nada pra mim, tava tudo normal. Mas será que a dor psíquica é de agora? Entendi. Né? E ela só teve um gatilho agora. Agora que a mente dela abriu, né, as sombras invadiram e ela falou: opa, eu não acredito. E aí ela começou num caos emocional dentro dela. Só que ela não pode compartilhar. Nós sabemos, Cássio, que desejos e realidades, que eu acredito que nessa live não vai dar tempo, eu queria falar um pouco da mídia, dos jovens, que tem aí um fator muito complicado. Mas, enfim, nós vamos tentar deixar para uma outra situação. Mas, por exemplo, crianças e jovens, né? A mídia, ela não veio para ajudar, Cássio. Videogame, muito menos. Muito menos. Crianças com baixa tolerância à contrariedade, não respeitam mais seus pais, né? Tudo é na base de barganha, não tem mais o respeito. Então, crianças ficando cada vez mais isoladas, antissociais, por causa de jogos, celulares e videogames. Né? Então, vai falar assim: ah, mas o pai proíbe. Não adianta proibir, a criança também absorve aquilo que se pratica, e você vê pais que não param de ficar no celular, mães que não param de ficar ali, noticiários sangrentos da televisão são prejudiciais para as mentes sensíveis, não se deve ver isso, gente. Né? Uma pessoa depressiva, eu brinco, tá? Não vou citar música aqui, não. Mas uma pessoa num estado depressivo, eu já logo falo, pode pôr uma música que você não está acostumada. Aquela da sofrência não vai pôr, hein? Eu brinco muito, eu falo, a sofrência, por esses dias não vamos ouvir. Tudo estimula muito a sinapse. Tudo. Dentro de casa tem que haver muitas mudanças, Cássio. É que o nosso tempo está muito curto, mas tem que tirar Ai, farda. Carla, que pena. Já faltam menos de 10 minutos, Carla. Nós vamos Ai, repetir isso daqui, Carla. Nós vamos repetir isso. Olha, não dá para a gente não ter continuidade num papo desse. Vamos combinar entre nós e eu divulgo. Mas vamos lá. Como eu falei, Cássio, é muito triste. Hoje, por exemplo, teve dentro dos 45 anos, teve um aumento de 60% do número de suicídio. Só para você ter uma noção, mundial, mais ou menos, nós temos uma morte a cada 20 segundos, Cássio. Então imagina que nessa live aqui, quantos já não se mataram? É verdade, é um negócio impressionante. Como eu falei, o Brasil está na 8ª posição do ranking mundial da taxa de suicídio. Né? Porque não investe na educação, na saúde mental, não se tem isso. Né? As pessoas não compreendem o que é isso. Por exemplo, atualmente, entre 26 e 32 pessoas por dia tiram a própria vida no Brasil. Agora, eu não estou falando mundial. 20? Qual o número, Carla?
26 a 32. 36, Número de 32. pessoas. 26 Isso. a 32. Por dia. Carla, num dia que tem 24 horas e isso não muda, né? Eu tenho mais de uma pessoa por hora. Né? É 1, alguma coisa por hora de pessoas tirando a vida no nosso país. Infelizmente. Nós estamos falando aí de mais ou menos, sei lá, né, 3, alguma coisa, 4, alguma coisa, tirando a própria vida, para você ter uma noção da gravidade. Pandemia, nós não vai dar tempo de entrar, mas aumentou muito, muito os casos. A mídia veio para prejudicar, Cássio, não está ajudando nada, sabe? Crianças com baixa tolerância à frustração. Hoje nós vemos jovens que não toleram crítica, não toleram comando de chefes, né? E a mídia vende uma falsa vida de alegria, né? Onde vende também bens materiais, onde eu sou feliz se eu tiver tal coisa, né? Então, o pai do meu amiguinho tem uma família boa, porque eu vou na casa dele e vejo, e olha a minha, que foi o que a Renata abordou aí com você, que eu assisti a live. Então, isso atrapalha demais. Seriados, Cássio. Em 2017, um seriado absurdo chamado, na Netflix, 13 razões... 13 razões por quê? O que eu citei agora há pouco lá, o 13 Reasons Why, que a menina deixa 13 fitas gravadas lá. Tal. Adivinha, nos Estados Unidos, dobrou o número de suicídios. E os pais estão processando a Netflix, porque lá funciona, né? Aqui, se a gente for processar a Netflix, coitadinho da gente. Entendo, Carla. Você já se tem algum indício aí sobre, nesse período de pandemia, além de aumentou o número de suicídios, a gente tem alguma faixa etária em que ficou mais gritante isso? Mais crianças, mais adolescentes, jovens, idosos? Cássio, não, ainda está dentro do padrão, assim, crianças aumentaram o suicídio por causa da mídia mesmo, tá? O acesso à internet, os pais não tendo mais esse controle sobre os seus filhos, a mídia, videogame, é onde você mata o hominho, por exemplo, o hominho pula da janela, ele não morre, ele se reconstrói, e a criança acha que pode fazer a mesma coisa, tá tudo certo, né? Então, na verdade, tá dentro ainda dos 12 anos, antes era 15 anos de idade, tá? Agora está 12 anos a 35 anos de idade, tá nessa faixa, a média, né, das análises dos estudiosos, e acima dos 75 anos, 70 anos, 75. Entendo. Mas que não é regra, né? Que loucura. Carla, nós devemos ter assim uns 2, 3 minutos no máximo. Carla, eu queria que você... É uma pena, né? É uma pena, mas de verdade, vamos marcar outro papo desse, porque eu acho que ele é muito importante. Porque, afinal de contas, quando a gente trata de outras doenças, tem sempre uma chance de se curar e assim por diante. A gente está falando de um negócio que não tem segunda chance. Se morreu, morreu. Né? Não tem. Então não dá para ignorar, não dá para tentar ficar, sabe, falando em números às vezes e fazer, não, mas nem é tanto. Ou... Não, pelo amor de Deus, não dá para pensar dessa forma, né? Queria que você deixasse uma mensagem para a gente, Carla. A mensagem é que Carla, não vai dar tempo. 10 segundos. Ai, que pena. Ai, que pena. Vamos marcar mais uma. Um grande beijo. Então, um beijo para todo mundo. Vamos marcar mais uma.